Oi, o Ciência Hoje está começando agora. Hoje vamos falar dos resultados da pesquisa anual feita pelo IBGE, que mostra onde o Brasil avançou, ainda precisa avançar, em relação a temas como educação, renda, emprego e comunicação. O acesso à internet e telefones, por exemplo. É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A gerente dessa pesquisa, Maria Lúcia Vieira, vai falar desse estudo que, entre outros temas, mostrou uma queda na taxa do desemprego e uma ligeira alta na taxa do analfabetismo. Hoje é dia da secretária, parabéns para elas. Vamos fazer homenagem a essa categoria, falando de algumas questões do dia a dia desse ofício, como as secretárias se passam o dia todo sentadas e com pouco tempo para fazer as refeições e tal, e pouco tempo para se mexer. A gente escolheu pautas que têm a ver com essa profissão, assim, muitas horas sentado. O angiologista Eduardo Fávero vai falar das varizes, da circulação, porque elas podem sentir aquele cansaço, aquela sensação de peso nas pernas e como fazer para se livrar delas. Seguir uma boa alimentação é uma das maiores preocupações hoje em dia, não só das secretárias, mas de todo mundo. Mas o que é que faz uma pessoa que fica horas fechada no escritório, sem ter tempo para escolher as melhores opções das refeições? A nutricionista Bia Rick vai explicar como fazer lanches rápidos e ao mesmo tempo saudáveis. A Lourize Costa criou um site especialmente para as secretárias. É a Academia do Secretariado, que traz várias informações e dicas para melhorar o trabalho no escritório. E é um lugar onde as secretárias podem também trocar experiências sobre a profissão, podem fazer altos cursos, enfim, a gente vai descobrir esse site hoje. Temos a presença e a música de quem? De Gotcha, cantora, atriz, comemorando 20 anos de carreira, de volta aos palcos com o show Discoteca, que lembra o som das pistas de dança dos anos 70, uma das grandes influências da carreira dela. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando dessa pesquisa nacional por amostra de domicílio, do IBGE, porque é uma pesquisa super esperada. Eu vi que há jornais que colocaram 4 repórteres, né, para deglutir essa pesquisa, né, descobrir o que se pode apreender do Brasil através dela, né, Maria Lúcia? Então, a PNAD é uma pesquisa anual, ela já ocorre desde 67, e ela aborda vários temas, como você falou: domicílio, rendimento, trabalho, educação, características gerais dos moradores e vários aspectos. Os resultados desse ano trouxeram reafirmaram algumas tendências que a gente já vinha observando na série da pesquisa, mas também trouxe algumas alterações de tendências que vinham se confirmando e que parece que deu uma estabilizada. Vamos lá, reafirmou o quê? Então, a taxa de desocupação, que é também divulgada pelos jornais como taxa de desemprego, né? Já vem apresentando queda já há algum tempo e continuou apresentando queda. A taxa foi de 6,1%, foi uma queda até expressiva em relação ao ano passado. Você lembra do ano passado? 6,7%. Então, caiu 0,6%. Isso. E vem caindo. Ainda em relação ao mercado de trabalho, o que não reafirmou foi a questão do emprego com carteira, que a gente já vinha tendo queda, né? Vinha tendo aumento, a formalização do trabalho, e agora parece que deu uma estabilizada. O indicador ficou igual do ano passado, e isso já foi inclusive confirmado com outras pesquisas, tanto do IBGE quanto do Ministério do Trabalho. A diferença do salário do homem e da mulher melhorou em relação às mulheres? Não. Essa foi outra reversão, mas, quer dizer, na verdade a gente precisa até esperar para ver se isso é uma reversão mesmo, mas nos anos anteriores a gente vinha observando que esse percentual de rendimento que as mulheres ganham em relação aos homens vinha aumentando, né? E esse ano 2012, que os dados são de 2012, reduziu um pouquinho. Mas a gente procura tomar cuidado quando a gente olha essa diferença de rendimento entre homens e mulheres. Diminuiu o salário, é isso? Não diminuiu o salário não. O salário aumentou, mas a proporção do que as mulheres ganham em relação à dos homens é de cerca de 72%. E era 73? 73 alguma coisa, caiu para 72 alguma coisa. Então caiu.
Caiu. Mas é assim, a gente pega o rendimento médio de todas as mulheres, rendimento médio de todos os homens e compara. Sem analisar a ocupação que elas exercem, a quantidade de horas que elas trabalham. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer esse tipo de análise. Inclusive, quando a gente observa por faixa etária, essa diferença é maior nas pessoas com mais idade do que entre os jovens. Entre os jovens a diferença é muito pouca, tá? Entre os mais velhos que chega a 60%. 60%? 60%, 50% que as mulheres ganham em relação aos homens nas faixas etárias mais velhas. Que maldade, né? Não estou reclamando da sua pesquisa, estou reclamando do fato. Bom, mas o bom é porque isso está mudando, porque com os mais jovens isso já não acontece tanto. Então, tomara que a seja ideia uma mudança, é que esses jovens daqui a alguns anos sejam mais velhos e a diferença que perpasse todas as faixas etárias no futuro, pelo menos isso. A taxa do analfabetismo. Então, a gente tem também uma longa série sobre a questão do analfabetismo e teve uma celeuma danada a respeito da notícia de que aumentou os analfabetos. Bom, aumentou? O número sim, mas estatisticamente ele é igual. As pessoas não deixam de ser... Como assim? Porque quando a gente está falando de uma pesquisa amostral, essa pesquisa está sujeita a variações amostrais, a erros, né? Como nas pesquisas de intenção de voto, né? Tem uma margem de erro para cá e para lá. A pesquisa do IBGE é uma pesquisa amostral, então ela está sujeita a essas variações também. Então, assim, o número 6,1 é maior que o número 6. Ou não, 8,6 é maior do que o 8,5, se eu não me engano. Bom, eu tenho que ver o número. Mas foi... Alta de 8, olha, 8,6 em 2011 para 8,7 em 2012. Então, o número foi 0,1 maior, tá? Então, matematicamente é maior, mas estatisticamente ele é igual quando a gente faz os testes. Porque, diferente do mercado de trabalho, que as pessoas perdem emprego de um dia para o outro, né? Que é uma estatística conjuntural e pode acontecer, as pessoas não ficam analfabetas de um dia para o outro. Tá? Então, e nem aprendem a ler de um dia para o outro. Não, tão pouco. Nessa velocidade. Então a gente... Como estatisticamente foi igual, e não dá para dizer que as pessoas desaprenderam a ler, né? Então, o que aconteceu foi questão de uma variação da amostra, do erro da amostra, né? De coisas que acontecem numa pesquisa por amostra. Então, a gente poderia esperar que ficasse ali 8,5, né? Que continuasse caindo, porque ela de ano em ano ela cai 0,2, 0,1. É um indicador muito estrutural que não muda muito de um ano para o outro. Então, o que a gente tem que observar em relação à taxa de analfabetismo é qual é a tendência dela. Esse analfabetismo, ele está muito concentrado entre a população mais idosa e especialmente no Nordeste. Então, existe um estoque de analfabetos. E enquanto esse estoque existir, a taxa não tem como cair, ela vai cair um pouquinho mesmo. Mas as crianças hoje estão todas na escola. Mas você não acha que também existe a possibilidade da pessoa aprender mais velha? Sim, porque existe. Tantas igrejas, tantos condomínios, existe. Tanta gente tem aula de alfabetização noturna. Mas isso acontece mais na faixa lá dos 40 até os 50 anos. Acho que é uma aceitação também, né? Assim, um conformismo, uma coisa assim. Quando a pessoa fica mais velha, ela também tem uma certa preguiça, assim, de... Não é? Assim, um caso já está sacralizado, sacramentado, sei lá. Porque tem muitas possibilidades hoje em dia. Tem muitas possibilidades, mas é porque não a população... como antigamente, que se você não fosse para o colégio, você não tinha saída, né? Não, tem. Na idade escolar. Ainda tem vários hoje em programas. dia tem muita saída. Tem, mas é porque a população que ainda é analfabeta é uma população muito difícil de atingir com esses programas, porque é a população de 60 anos ou mais, né? Então... Que deve ter uma relutância em aprender qualquer coisa. Porque a de 50 ainda vai ajudar o neto, ajuda o filho, e aí se alfabetiza junto. Agora, a de 60 anos ou mais já tem mais dificuldades, e especialmente no Nordeste, que é onde 50% dos analfabetos estão. Né? 50%? 50% Esse número totalizou 13,2 milhões, é real isso? 13,2. É muita gente ainda, né? 13,2 milhões. Olha, você 13,2 milhões, não é assustador? A gente, jornalista, se assusta porque é assustador um número muito grande. Você vê, nutricionista se assusta, cantora se assusta. Qualquer um, né? É curioso que você está falando na expectativa de vida, né, as pessoas estarem mais velhas e não se tornarem alfabetizadas de repente.
E um número tão favorável para o nosso progresso, que é o aumento da expectativa de vida, pode estar mexendo num número tão desfavorável que é a taxa de analfabetismo. Exatamente. Curioso porque isso, aí, como né? eles vivem mais... Eles vão durar mais tempo, vão ficar mais tempo contaminando, entre aspas, essa estatística. Gerando um viés, porque mesmo que a população aumente, teoricamente era para reduzir percentualmente, mas se eles são mais longevos... Tá certo o raciocínio do doutor. Mas... Tem muita coisa engraçada nessa história aí, porque também uma coisa que me chama a atenção é que você estava falando da diferença de salário de homens e mulheres. Se por um lado você acha, pode ser interessante que no começo da carreira dos dois eles estejam mais equiparados e a coisa aumente a diferença ao passar do tempo, eu acho que talvez isso possa ter um lado ruim, porque significa dizer que eles começam em igualdade de condições e o homem progride mais do que a mulher dentro do mesmo emprego. Eu acho isso perigoso. Mas não foi isso que eu disse, não. O que eu disse é assim, os mais jovens de hoje, eles têm rendimentos mais próximos, homens e mulheres. Então, espera-se que eles, ao longo do tempo, com o passar do tempo, que eles mantenham isso. É a população mais velha, que era da época das mulheres que trabalhavam menos, que eram professoras, donas de casa, né, as domésticas, que são ocupações que recebem menos. Então, hoje as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho, de forma mais igualitária do que há 20 anos atrás. Então, por isso que você pegar uma comparação de rendimento de mulheres na faixa de 60, 50 anos com dos homens na mesma faixa etária, tem uma diferença muito maior de rendimento do que entre aqueles mais jovens, que as condições de escolaridade e de trabalho são mais... Posso te explorar mais um pouquinho? Claro. Tomara que isso siga nesse sentido, né? Siga essa regra, né? Vamos torcer. O que me chamou a atenção também é que você falou que a taxa de desemprego vem caindo, mas a taxa de emprego formal se manteve. Então eu posso entender que o emprego que surgiu do ano passado para esse ano foi todo informal. Não, então isso é um número muito volátil, né? Porque quer dizer então que a economia está crescendo, mas a base de emprego informal. O emprego formal acaba amanhã. O emprego formal também aumenta. Ele, como proporção do total de ocupações criadas, é que ele se manteve estável. Tá? Então, é assim, a população aumenta, a quantidade de pessoas que estão ocupadas aumenta. Aumenta aquelas que estão ocupadas com carteira e aumentou ainda mais aquelas que estavam ocupadas sem carteira de trabalho ou como conta própria. Tá? Mas a ocupação para o emprego com carteira aumentou também, mas em termos proporcionais aumentou menos do que a população ocupada, por isso que manteve estável. E o trabalho infantil? Então, o trabalho infantil 3,5 milhões é muita coisa. Mas desses 3,5, que, se eu não me engano, 2 milhões são de adolescentes, jovenzinhos de 16 e 17 anos. Está bastante concentrado na população de 16 e 17 anos, que já trabalha como aprendiz, já não é um trabalho proibido, né, como aquele de 5 a 13. O de 5 a 13 é muito pequenininho. E o de 5 a 13 ainda é na zona rural? Especialmente na área rural e trabalhando em ajuda a pai e mãe na lavoura. Mesmo assim, né? É terrível. Mas você sabe que, quer dizer... é familiar, também já não é tão chocante, né? Não, se fossem crianças em minas de carvão, é diferente, né? A pesquisa nem capta isso. Não, estou usando como exemplo, entende? É diferente quando você está trabalhando na agricultura familiar, não seria o ideal, mas é menos agressivo. Mas você assim. Sabe que o fato desses meninos estarem trabalhando, e não são muitas horas, não. Não afeta a questão da frequência à escola. Não. A taxa de frequência deles à escola é quase igual a dos meninos que não trabalham. Então, não chega a afetar, pelo menos, a questão do aproveitamento. Mas a frequência não Mas deve afeta. afetar de alguma forma, mas aí não se pode falar porque não tem dados concretos, né? A iluminação elétrica, o telefone, porque hoje em dia, acho que antigamente eu sou do tempo que declarava imposto de renda, né? O telefone entrava na declaração do imposto de renda. Tinha ações. Eu nem sou tão velha assim. É verdade. Tinha ações de telefonia. Hoje em dia ninguém tem telefone fixo, pouca gente tem um só para constar, que só a mãe liga, a irmã, né? É verdade. O telefone quase não toca hoje numa casa de família, né? Não é mais aquela agonia. Não, agora o celular que ganhou mesmo o espaço. Especialmente porque o número de domicílios de uma pessoa só também vem aumentando bastante. Então... E a pessoa nunca está para ter. E aí não tem por que ter. Tem o celular, porque com o celular a gente, né, nós somos encontrados em qualquer lugar com o celular. Então, por que manter um custo fixo de um telefone fixo? Se você tem aparelhos móveis que
você pode carregar para qualquer canto. Então aumentou o número de celular, assim, de domicílios avassalador? Só com celular. Aumentou bastante, mas já vem aumentando menos do que nas comparações dos anos anteriores, mas ainda é um aumento. Acho que o percentual com domicílio, com o telefone, ultrapassou pela primeira vez a marca dos 90%. Mas isso é com o telefone, tá? Com o telefone, não importa, não é só o celular, não. Isso é que tem telefone, um ou outro. Mas isso foi um ganho importante, né? Eu tinha o que tu ligava para casa do vizinho. O que você destacaria que a gente não tocou aqui? Segurança alimentar, algum tema assim? Não, segurança alimentar é um suplemento que a gente vai levar agora, em 2013. Aliás, a PNAD de 2013 começa a coleta a partir do dia 15 de outubro e vai até meados de dezembro. Aí a gente divulga no outro ano. Então, não tenho E quais são as novidades, assim, então, da pesquisa a partir de 15 de outubro? Então, a gente vem com esse suplemento de segurança alimentar, que é para ver como é que os lares estão em relação à percepção das pessoas sobre a alimentação delas, se ela, né, porque a segurança alimentar pode ser classificada como insegurança alimentar, em vários níveis, que o pior deles é a fome, ou em situação confortável em relação à alimentação saudável variada. E vamos ter também um suplemento sobre TIC, que nós vamos investigar um pouquinho mais sobre a tecnologia da informação e da comunicação em 2013. A internet? Sobre internet, acesso à internet via tablet e outros dispositivos que hoje a PNAD não investiga. Hoje a gente só vê acesso à internet por computador, laptop, desktop, mas não através dos tablets. Então a gente vai fazer... Internet móvel. E vamos ver também... E qual é a informação nessa pesquisa sobre a internet? Aumentou bastante também, mas a gente não consegue captar exatamente o percentual de pessoas que acessam, justamente por isso que a gente só vê em computador. E hoje muita gente acessa através dos smartphones e dos tablets, né? Talvez a maioria, né? Mas a maioria acessa através dos tablets, porque é portátil, você leva, né? Agora, normalmente essas pessoas também têm um computador em casa que acessam. Quem tem um tablet normalmente tem um computador para acessar. Mas às vezes não acessa de casa, né? Às vezes acessando na rua ou então quando está no vizinho, então... Mas a gente tem números de quem acessa, de quantos computadores tem nos domicílios? Tem, mas eu não sei de cabeça não, teria que olhar. Deve estar aqui nesses livrões, né? Tudo isso aqui é a pesquisa? Tudo isso é o básico da pesquisa. É o básico. Tem muito mais, Tem. A gente, infelizmente, não consegue tabular tudo, não, mas ao longo do ano a gente vai fazendo estudos sobre os outros temas que a gente não consegue colocar aí. E a questão do trabalho ainda, só para encerrar, a questão do trabalho de modo geral. Homens e mulheres de todas as faixas etárias, aumentou a faixa etária das pessoas já aposentadas no segundo emprego? Aumentou. Conforme a população vai avançando na idade, o mercado de trabalho também vai ficando mais velho. É reflexo da população. E a gente vê que quem tem mais dificuldade ainda de se inserir no mercado de trabalho é a população de 18 a 24. São os que têm a taxa de desocupação mais alta. É o pessoal que está saindo da faculdade, saindo da escola e entrando no mercado. É o primeiro emprego, né? É o que ainda está mais difícil. Aqui estão os dados do telefone. As motos. Fala-se tanto que as motos substituíram os carros, os jegues. No norte e no nordeste. É verdade? No norte e no nordeste o percentual é bem alto. Aqui na região sudeste, centro-oeste e sul, não. Mas norte e nordeste, os domicílios tem mais, o percentual de domicílios maior que tem moto do que carro. É mais barato, é mais ágil. E substituiu vários meios de locomoção, né? Eu não sei se chega a substituir, mas o percentual é bem elevado em relação a quem possui carro. Nossa, a gente fica perdido, dá vontade de ler tudo, sabe? Porque tem detalhes, né? A geladeira passou de 95,8 para 96,7. Máquina de lavar roupa de 51 para 55. Esse é o que vem crescendo bastante. Porque a geladeira... de 96,9 para 97,2. Mas, Leda, a geladeira, a televisão, DVD, o fogão já é bastante alto há muito tempo. Em 76% dos municípios pesquisados. É muito louco, né? Assim, como é que vai... Né? Tem dados interessantíssimos mesmo. A máquina de lavar é o que vem aumentando mais desses bens. Que bom, né? Porque lavar roupa é tão chato. E é isso.
Eu fico feliz, porque todo mundo deve, né? É porque depois que você tem o essencial, isso, que é a geladeira. Gosta de ficar lavando roupa na mão. E depois que você tem o essencial, que é a geladeira, o fogão e a televisão, que tem o percentual maior do que de geladeira. É, claro. Depois que você tem os essenciais, o que é mais... Para nós mulheres, a máquina de lavar é essencialíssima, né? É a máquina de lavar. Então é o que vem crescendo mais, esses bens. Tomara que cresça total. Depois perde para a TV. E o que vem depois dela? Aí não tem, né? Depois dela, quem não tem? Eu queria saber o sonho. Depois da máquina de lavar, qual é o sonho, né? A TV, o fogão 99% das pessoas têm. Televisão também. Televisão, geladeira e fogão são os... Deve ser a TV maior. A TV maior, mais polegada. Certo. Tomara que pense na distância entre a TV e o sofá, né? Porque senão vai ficar todo mundo, vai ter um percentual de gente com problemas visuais enorme. Não é porque assim, você compra a televisão, mas se a casa não for compatível, né, com a televisão, já fizemos essa pauta aqui, inclusive. É péssimo. Fica muito perto, é igual assistir no cinema na primeira fila. A primeira cadeira do cinema, né? A primeira poltrona, também é péssimo. Né? Então tá, então com resultados bons e resultados que precisamos melhorar, vamos para o intervalo e voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A gente estava, vou falar a verdade, a gente estava aqui falando mal de barulhos em excesso, gente que fala alto, som de academia, reclamando. A gente fez essa pauta quinta-feira passada, mas a gente estava aqui reclamando. Nesse bloco a gente vai falar das secretárias, esses anjos da guarda ou pestinhas, né? Porque às vezes a secretária empata a vida do chefe quando a gente quer entrevistá-lo. E aí vira festinha. Mas de modo geral, as secretárias são pessoas muito queridas que fazem a vida das pessoas ocupadas certamente melhor. Mas nem sempre elas têm uma vida melhor, né? Sentadas o dia inteiro. É complicado. Com a perna para baixo. Se não tiver alguns tipos de cuidado, pode ter problema no futuro. Não costuma ser um problema a curto prazo, não. Mas a médio e longo prazo dá para ter problemas bem complicados. E aí, o que a gente pode fazer por elas? Bom, na verdade, a gente tem que saber primeiro qual é o fator agravante do trabalho delas. O fator agravante é a imobilização. Então, nós somos feitos para nos movermos. Como qualquer máquina que somos, se nós não nos movermos, vai enferrujar, o óleo vai secar e tal, tem que se mexer. E o problema de quem trabalha muito tempo sentado é porque não mexe muito as pernas. O sangue, para retornar das pernas ao coração, é um trabalho difícil. Ele está subindo uma ladeira. Para chegar até as pernas, o coração está bombeando, a gravidade ajuda, para baixo, todo santo ajuda. Então, a gente tem que pensar como ele tem que voltar, essa ladeira acima como seria. E, basicamente, a movimentação das pernas é um dos principais fatores para ajudar esse sangue a voltar. Quanto mais tempo a pessoa ficar parada numa mesma posição, seja ela sentada, seja ela de pé, pior vai ser para a circulação. É bem verdade que quando nós estamos de pé, o fator gravidade ele é mais intenso. Então, se a gente considerar, por exemplo, um segurança de banco, um guarda de trânsito, que é o cara que fica o dia inteiro em pé, às vezes debaixo de sol, porque o calor influencia também, e sem se mexer, esse é o que está mais prejudicado. Como o nosso assunto aqui é secretária, a gente tem que falar mais daquela que está sentada. E aquele cara que está sentado, ele está lentificando a circulação dele. Isso serve para longa viagem de avião, para longa viagem de carro. Isso serve, por exemplo, para o paciente que está acamado por uma fratura, por uma cirurgia que requer imobilização. Tudo que fizer com que o paciente, que a pessoa seja obrigada a se mover pouco, vai prejudicar a circulação e pode se manifestar através de varizes, que pode levar a pessoa a ter dor, peso, cansaço e inchaço, ou pode se manifestar com uma complicação mais aguda, como, por exemplo, a trombose.
E mexer os pés, assim, de vez em quando, não resolve não? Para os lados, resolve. Pra frente, pra trás, quando a gente mexe o pé... quando a gente mexe o pé dessa maneira, a gente está contraindo a musculatura e está favorecendo a circulação do sangue. Mas uma contração feita assim, apenas simulando um acelerador e um freio, ela não é tão vigorosa quanto seria uma caminhada. Então, se eu tiver que sugerir para alguém que está num voo longo ou para uma secretária que está o dia inteiro sentada, eu sugeriria de sair um pouquinho, dar uma andar no corredor, entrar um pouco no consultório ou no escritório, seja lá onde for, ir ao banheiro. 2 vezes por período de trabalho, tipo assim, 2 de manhã, 2 de tarde. Eu acho que se a gente tiver que quantificar isso, talvez a cada 2 horas seria interessante dar uma movimentada. E se Mas isso significa que ela pode sair daqui ali tomar um copo d'água e tal, ou tem que ser uma caminhada mesmo? Não, sair e tomar um copo d'água. Se você tiver que simular quebrar a letargia, quebrar o parado. Se você tiver que simular alguma coisa no seu próprio lugar, mais interessante que eu simular sentado esse movimento de acelerador e freio seria ficar de pé e ponta do pé. No momento que você está contraindo o músculo para levantar todo o peso corporal, essa contração é mais vigorosa. Então, se ela não tiver espaço para circular, se ela ficar na ponta do pé 20 vezes, ponta do pé relaxa, fizesse 20 vezes a cada 2 horas, esse sangue que estaria retido lá, que estaria estagnado na perna, vai ser forçado a circular. Na marra, tem que circular. Mas é um golpe, né? Porque se a pessoa tem que trabalhar de secretária, ela vai ficar a maior parte do tempo sentada. Eu não sei, eu me pergunto se teria que ser... A balconista está incluída aí no segurança. Porque a balconista também fica em pé na loja o tempo todo. Mas depende da loja, porque assim, o que eu vejo em loja, por exemplo, loja de roupa, ela vai ali no provador, ela vai no estoque, ela vai receber o cliente à porta, ela leva o cliente à porta, então eu acho que ela está se movimentando um pouco mais. No caso da secretária, é mais difícil isso, a movimentação que eu vejo, ela entrar eventualmente no escritório para falar com o patrão e tal, com o médico, e voltar, mas ela não tem tantas necessidades de se levantar ou de se movimentar quanto teria uma vendedora de loja. Eu vejo uma vendedora de loja menos prejudicada do que uma secretária. É claro que há medidas que a gente pode tomar, além dessa movimentação, que protegeriam essa pessoa. A gente pode evitar outros fatores de risco, como, por exemplo, o excesso de peso, o sobrepeso. A Bia pode ajudar a gente nesse assunto. Por isso que a Bia está aqui. Pois é, então eu não vou tentar nem entrar muito na área dela, mas a questão é, essa árdua missão que o sangue tem de subir essa ladeira para voltar ao coração, tem vários obstáculos. E alguns desses obstáculos a gente não pode evitar, como, por exemplo, a gravidade. Mas outros a gente pode. Um paciente, por exemplo, que está acima do peso, ele não tem só aquela gordurinha que a gente belisca no pneu. Ele tem gordura intraabdominal, que se chama gordura visceral. Quanto mais gordura você tiver dentro do abdômen, mais pressão há naquele abdômen. E o sangue, para chegar ao coração, tem que atravessar o abdômen. Então, um abdômen com esse tipo de gordura vai ser um obstáculo a mais para que o sangue chegue ao coração, e obstáculos engarrafam. A gente pode pensar no trânsito. Se tiver obstáculo, vai engarrafar, e vai engarrafar na perna. Por exemplo, entrando também numa coisa que a Bia pode ajudar a gente, constipação intestinal. O intestino preguiçoso, pelo mesmo motivo de aumentar a pressão dentro da barriga, vai se configurar num obstáculo a mais para o sangue voltar ao coração. Então, há fatores que a gente pode evitar. Já que vai ser secretária, já que vai ficar grande parte do tempo sentada, ok, vamos evitar sobrepeso. Vamos evitar dieta que prenda o intestino, o funcionamento do intestino. Há maneiras de se evitar. Há maneiras também terapêuticas, como, por exemplo, as meias de compressão. Eu tenho um pouquinho de pé atrás antes de falar de meia de compressão de uma maneira genérica, porque existem alguns pacientes que não poderiam fazer o uso dela. Existem alguns tipos de pacientes que têm doença circulatória de um outro tipo, que é uma doença circulatória chamada arterial, que fazendo uso da meia elástica vão ter a circulação prejudicada. E como essa circulação, essa doença nesse outro lado da circulação é muito mais delicada, seria muito danoso. Então, se ele tem é melhor só usar meia elástica se for recomendada pelo seu médico. Eu sempre escuto as pessoas falarem... Não é uma coisa inócua, né? Não é assim... Leda, o índice de pessoas que teriam prejuízo por usar a meia elástica é muito pequeno, mas existe esse índice, então a gente tem que ter cuidado na hora de recomendar. O que eu posso dizer de maneira mais geral para quem está ouvindo a gente é de que quanto mais nova for essa pessoa, menor é a chance dela ter essa outra doença prejudicada pelo uso da meia elástica. Então, uma mulher jovem, uma secretária jovem, tem um risco pequeno
de ser prejudicada pelo uso da meia elástica. Agora, que a meia elástica é sensacional para proteger a circulação desse paciente de vir a ter problemas futuros e proteger de complicações agudas como a trombose, isso não resta dúvida. Então procure um médico para saber, mas também se você já tem problemas, você já deveria ter um médico. Já deveria ter um médico, mas no caso... é assim, você um dia inchou, né, um dia doeu, outro dia ter isso regularmente. No caso da meia elástica, antes dela sentir qualquer coisa, ela já poderia usar, claro, depois de uma avaliação médica, porque a meia elástica é eficiente também na prevenção. Então, mesmo que ela não sinta nada, nem nunca tenha sentido, se ela é obrigada a assumir essas posturas durante o trabalho, a meia elástica já está indicada pelo fato de proteger dela vir a ter problemas futuros. Você falou que o tempo máximo que uma pessoa pode ficar sentada sem prejuízo é 2 horas, né? Então, a pessoa poderia se levantar a cada 2 horas e fazer um exercício de alongamento... Assim, alongamento, como a gente está falando da circulação das pernas, não seria tão necessário alongamento. Eu diria mais contração da panturrilha. É o principal. As nossas veias principais do joelho para baixo, elas passam por dentro da musculatura da panturrilha. Então, quando você contrai, você espreme aquilo. Nossa musculatura da panturrilha, ela é envolta por uma fáscia que é muito igual àquela fáscia do bife. Quando você está limpando o bife, é um tecido tenso, inelástico, então a musculatura está presa ali dentro. No momento que ela se contrai, ela não pode expandir, ela tem que se contrair para dentro. Então ela vai espremer, ela vai ordenhar a circulação, vai fazer uma ordenha do sangue para cima. Então, nesse caso, mais importante do que alongamento seria a contração da musculatura. Seria subir na meia ponta. Exatamente. Eu pensei em alongamento porque também a pessoa que fica muito tempo sentada fica muitas vezes com dor na coluna cervical, né? Porque a cadeira, às por causa vezes, da postura. Sei lá, quem escreve muito uma alongada sempre é bom, né? Para esse aspecto não tem dúvida, está coberta de razão, porque eu estou focando aqui, às vezes é pecado do especialista focar muito na sua área, mas a parte ortopédica, estatisticamente falando, ela é muito causadora de problema nas pernas. E geralmente a culpa é de quem usa a cadeira e não da cadeira. As cadeiras, por mais simples que sejam, elas são estruturadas para você assumir uma postura adequada. A gente aqui não sabe, a gente tem que chegar o quadril o máximo para trás. Não sei se você já reparou aquelas cadeiras de madeira bem simplesinhas que a gente usava na época da escola, tem um vão na porção final da coluna. Aquilo ali é para você encaixar o quadril. Você encaixar a parte de trás, também conhecido como bunda, né? Força a sua coluna a assumir a posição natural dela. A posição natural da coluna lombar é essa posição de convexidade. Então, no momento que você encaixa o quadril lá atrás, o encosto joga a tua coluna para frente e ela assume essa postura. Outra coisa importante para se dizer da parte ortopédica é a altura da cadeira. O ideal é que o pé fique todo, a sola do pé fique toda em contato com o piso e que o joelho faça um ângulo de 90 graus. Então, se você está nessa posição, pé totalmente no chão, joelho 90 graus e o quadril, agora você está treinando. Eu já estou me colocando na cadeira para ver. Olha, a Glorinha Botmiller, que é uma fonoaudióloga bárbara, diz que a gente tem que sentar com a bunda, que não tem mistério. A bunda é feita para isso. Exatamente. Ponto, ela fala. E dando aula de voz. Você vê que está ligada a tudo, né? E a gente tem que se policiar constantemente, porque vai passando o tempo, agora eu estou numa postura adequada aqui, porque a gente está conversando, daqui a pouquinho eu vou me pegar escorregando um pouco para frente, e aí você tem que se dar um choque e voltar, mas você está coberta de razão, a parte ortopédica é fundamental para esse tipo de coisa. Fundamental mesmo, geralmente as coisas estão associadas. A parte venosa costuma vir associada com a ortopédica e às vezes o paciente vai no consultório errado. Ele chega lá achando que a dor dele é circulatória e eu diagnostico como ortopédico e mando para o ortopedista. Não, eu estou dizendo isso até porque as pessoas hoje ficam tanto tempo no computador que eu acho que não é mais um privilégio só de quem trabalha muito tempo sentado, tem um problema circulatório. Hoje, quando você se dá conta, você está há 3 horas botando e-mail em dia. Eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha mais problemas. Queria te perguntar uma coisa. Tem umas coisas até baratas, não são, assim, grandes invenções carésimas, que você coloca assim na frente da cadeira e seu pé fica assim, não fica pendurado, sabe? Mesmo que ele encoste no chão, às vezes você tem ficando horas ali. E a gente fica horas no computador. Tem um negócio que você faz assim, uma coisa barata. Tipo aquelas máquinas de costura antigas da avó. Um pedal daquele tipo. Tipo um pedal, que você coloca o pé assim, nessa posição assim.
Isso é bom? Eu acho que o importante é que o pé não fique flutuando. O pé que fica flutuando vai fazer uma compressão na parte posterior da coxa. Então isso é bom, porque o pé não fica flutuando. Isso é bom, mas não haveria necessidade de assumir efetivamente essa posição. Se você tiver uma cadeira para que não variar, tem... que eu falo, em vez de ficar com o pé para baixo, um pouco para frente, um pouco para baixo. Com certeza. Pode Mudança melhorar. de postura é necessária, entendeu? Você tem que se mexer, ficar parado muito tempo. Tem um rolinho, né, que você fica fazendo tipo uma massagem. Tem um que tem rolinho, mas tem um que ele vem todo assim. Eu já vi. Ele vai todo. Eu fiquei surpreendida porque eu achei que era uma coisa caríssima e não é, entendeu? Mas a medicina é curiosa porque mesmo você não estudando, você consegue deduzir as coisas. Essa bombeamento da panturrilha é chamado de coração periférico. Tamanha a efetividade dela para circular o sangue. E um outro coração periférico é a sola do pé. A sola do pé, nossa, funciona como uma esponja. Ela se enche de sangue e no que você caminha, você massageia essa esponja e obriga o sangue a subir para a próxima bomba, que é a panturrilha. Então, massagem na sola do pé também é efetiva. Quando você anda, você está massageando a sola do pé. Por isso que caminhar na areia também é bom. É legal, né? E por isso que o abuso do salto alto, por exemplo, é complicado, porque ele prejudica 2 dos corações periféricos. Quando você anda de salto alto, você não está fazendo essa adequada massagem na sola do pé e a panturrilha, que era para estar relaxando e contraindo, está totalmente contraída o tempo todo. Sentar em cima da perna também é um horror, né? Mas eu vou contar para eles que você está de salto. Sentar em cima da perna também é um horror, né? Oi? Sentar em cima da perna. É horrível para postura e para circulação. Eu acho que é mais para postura do que para circulação, porque a circulação não vai te deixar ficar muito tempo nessa posição. Você vai sentir dor. O dia inteiro se eu deixar sentado assim, trabalhando com a perna embaixo. Não é interessante. Não é interessante. Então pare com isso. Eu já me corrigi aqui. Não, a ginástica é interessante. Olha só, qualquer pessoa pode ter varizes, pode ter problema circulatório. A princípio, nós somos bichos que fomos feitos para andar de 4. Então, a evolução nos colocou de pé e por causa da gente ser metido a besta de querer andar de pé, a gente paga com problemas na coluna, com problemas nas articulações e com problemas circulatórios. Quadrúpede geralmente não tem problemas circulatórios do tipo venoso, porque o peso está todo em 4 apoios. A coluna não é sobrecarregada, os tornozelos, os joelhos e a circulação também não são. Agora a gente vai falar na ajuda que a Bia Rick pode dar para essa questão do sobrepeso. Porque, na verdade, você muito tempo sentada e estressada, e aí vai na comida aquilo, come qualquer coisa, mistura um monte de coisa e leva o lanche errado. Ou não leva. Ou não leva. E fica horas entre uma refeição e outra. Eu acho que a palavra-chave para evitar o sobrepeso, principalmente para uma pessoa que seja um pouco sedentária ou muito, como é o caso de algumas secretárias, é o planejamento. Porque a pessoa tem que planejar não apenas os lanchinhos, mas o seu almoço. Quando você fala em restaurante aquilo, o restaurante aquilo é uma faca de 2 gumes, porque você tem uma variedade maior para escolher, o que te torna mais vulnerável, mas por outro lado, você sempre tem a opção no restaurante aquilo de uma salada, de um vegetal cozido. Então eu ainda acho que é uma boa opção para quem tem acesso a um restaurante aquilo, né? Eu acho que pior do que isso são os fast foods e os inúmeros restaurantes que a gente encontra hoje pelo Brasil todo que não oferecem nada de saladas, nada de vegetais cozidos, ou quando oferecem nem sempre se mostram tão seguros a nível da pessoa consumir, porque não são esterilizados, etc. Então eu acho que o primeiro planejamento que a pessoa tem que fazer é nesse sentido da escolha de onde ela vai fazer aquela refeição diária. A segunda opção desse planejamento é a pessoa no domingo fazer um cardápio de tudo que ela vai comer de segunda a sexta e levar o seu almoço. Isso é uma coisa que as pessoas ainda relutam, porque dá um certo trabalho, mas é que nem andar de bicicleta. Depois que você aprende, vai no automático, porque você pode montar um cardápio de segunda a sexta ou 2 cardápios de segunda a sexta, que seriam 10 dias, e repetir esses cardápios. E você pode fazer coisas super práticas, entendeu? E fáceis que dá para você levar. A outra coisa que inclui esse planejamento que eu falei, e isso é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, é planejar os lanchinhos. A tendência das pessoas até é pensar assim, começar uma dieta e falar, eu vou naquele restaurante, vou pedir isso, mas na hora do lanchinho, muita gente no escritório pede um pão francês, ou tem um biscoito com um cafezinho com açúcar,
e a pessoa ou não come nada e vai chegar na próxima refeição morrendo de fome, ou acaba comendo o que todo mundo come. E eu acho que a pessoa tem que se preparar e se planejar para estar menos vulnerável. Então, se você já resolveu a questão do almoço, você tem que ter as coisas que te ajudem a fazer um lanche que seja rápido, prático, não muito perecível, para você não chegar no jantar com muita fome. Isso inclui, primeiro, você ter utensílios em casa que ajudem. Por exemplo, lancheiras térmicas. Lancheiras térmicas é uma coisa que eu tenho fissura por lancheira térmica. Tenho de todas as cores, todos os tamanhos. Você sai arrastando sua comida Saio todo dia, arrastando minha lancheirinha com todos os nomes, laranja, verde, limão, preta. Eu até queria que tivessem mais opções, entendeu? Porque aqui é difícil você encontrar umas lancheiras bonitinhas. E a lancheira, e a lancheira térmica, você pode inclusive levar o almoço, o lanchinho da manhã, que é a colação, e o lanchinho da tarde. Então você com uma lancheira térmica maior, você resolve Jamais. Eu jamais me imaginaria com uma lancheira tudo. Eu nem sabia que existia uma lancheira térmica. Olha, agora imaginando como seria lanchinhos. lancheiras térmicas, garrafas térmicas de tamanhos variados. Tem também umas lancheirinhas. Isso, Vini? Bom, eu comecei a pesquisar isso há muitos anos e comecei a perceber que nos Estados Unidos tem de todos os tipos. Aí aqui você tem menos opções, mas eu tenho umas clientes assim que começaram a ficar fissuradas por essa coisa né, de vão trazer de presente pra você, mas eu falo assim, existe no mercado. Existe. Para criança, existe. né? Para criança a gente acha Eu fácil. vou sair carregando uma Hoje lancheira da em Barbie, dia- é isso mesmo? Existem, Vai ser de um olha, ridículo atroz. existem até marcas. A lancheirinha da Barbie. Um dia desses, o marido de uma amiga minha Olha a lançou situação. um caldinho de frutos do mar, uma delícia. Aí ele me mandou para eu experimentar numa lancheirinha com o nome do lugar. Essas empresas de congelado, existe lancheira térmica de todos os tamanhos. Claro que para vender existem as maiores, mas você procurando hoje em dia você consegue comprar nessas lojas de utensílios para plásticos. casa ou de plásticos, existe direto, como existem também garrafinhas térmicas. pequenas, E nesses sites pela internet, eu não vou dizer o nome, você tem uma variedade enorme. Eu tenho clientes que descobriram coisas incríveis. E o que você bota na Bom, lancheira tem térmica? também para completar nas lojas de plástico mini tapewares. Eu sou fissurada por Ai, meu tapeware. Deus do céu. Então tem tapeware de Você todos vê que a os gente passa a tamanhos vida entrevistando uma pessoa e não descobre e as não paixões descobre dela. as paixões. Estou descobrindo hoje. Eu sou Diga lá. alucinada por tapeware. Um dia desse, a minha funcionária lá de casa falou: Dona Bia, encontrei um tapeware que a senhora vai amar. Eles me dão de aniversário até, de todos os tamanhos, todas as cores. Olha, você leva nozes, castanha do Pará, amêndoas. Tem uns tapewares agora do tamanho de um cartãozinho assim. Você põe na bolsa. Então você leva 3 castanhas do Pará, Uva passa. leva um punhado de nozes, de uva passa. Leva, por exemplo, num quadradinho 2 creme crackers ou 2 polenguinhos. É muito prático. E você tendo essa variedade de tapewares e as variedades de lancheiras térmicas, você pode levar os lanchinhos. A outra coisa que eu acho Comer sem interessante... pensar, nem pensar, né? Planejar é fundamental. Não dá, porque sem pensar, a gente vai porque com ir fome a gente não para as pensa, né? tentações. Ninguém Com vai ir fome para você come qualquer maçã. coisa. Qualquer. Ou você vai comer qualquer coisa, mesmo que você não goste, ou você vai Qualquer comer o que é coisa. mais gostoso. E o mais gostoso é sempre o que É faz sempre pior. o que não faz bem. Então eu acho que essa coisa do planejamento é importante. Porque no início pode parecer, ai que saco, aquela nutricionista chata falou do lanchinho, do tapeware. Mas quando você engatar a primeira e começar a transformar isso num hábito, que nem vestir o tênis de manhã, você começa a ver que é muito prático, porque muitas vezes você está num escritório e está todo mundo comendo um pão, um biscoito recheado, que você nem está tão com vontade, entendeu? E você tem 1000 opções de coisas para levar. Uma outra coisa interessante
é a pessoa escolher alimentos que não sejam tão perecíveis, porque nem todo mundo tem uma geladeira no escritório que possa guardar, etc. Então eu digo que a pessoa poderia privilegiar, por exemplo, suquinhos de caixa, castanhas em geral, castanha do Pará, nozes, amêndoas. Líquido que é iogurte? Iogurte, mas iogurte você já precisa de chegar no escritório e levar à geladeira. Queijos fundidos, tipo polenguinho, creme cracker, queijo Minas padrão. Por que eu falo queijo Minas padrão? Porque o queijo Minas frescal solta água. Até para preparar um sanduíche, que é uma ideia ótima de lanchinho, você pegar uma fatia de pão integral, quase que eu filmei e trouxe, pegar uma fatia de pão integral e filmar o preparo, os tapewares, a lancheirinha. Depois eu falei, não sei se a Leda vai querer. Eu ia adorar ver isso. Você pega. Mas eu levo parte o queijo. Ficar com uma inveja. Pronto na hora. O queijo Minas, por causa desse líquido que solta, eu costumo levar num tapewarezinho menor à parte. Você tá vendo que eu não sou a única do tapeaware? Eu adoro, lá em casa é um desespero. Não só o tapeaware, as embalagens de coisas que você compra naturalmente, não pode jogar nada fora. Meu armário Exatamente. O que eu faço? Quando eu quero... Agora nós descobrimos que temos uma nutricionista e um médico loucos por ter. E eu tô só pensando isso tudo dentro da minha bolsa, que já é enorme. Você imagina eu com uma bolsa, uma lancheira cheia de tupperware lá dentro? Eu saí com uma mala de viagem. Por isso você tem que encontrar lancheiras térmicas. Olha, mas não é cheia. Possível, compactas. E não é cheia de Tupperware. Vamos as coisas para dentro. A lancheira todos vamos procurar. Exatamente. As coisas para encher a lancheira. Dentro, Então, você pode comprar pão integral, queijo Minas padrão, que não dissolve água, mas queijo Minas frescal, tem essa ideia que ele falou, que eu vou dizer daqui a pouco. Tomate fresco ou seco. Tomate fresco, você tira as sementes, corta em rodelas, seca no papel toalha, para ele não dissorar tanta água, seca a alface no papel toalha, pegou o pão integral, colocou o queijo Minas padrão, tomate em rodelas já sem as sementes, alface, pepino, cenoura ralada, outro pão integral. Embrulha em papel filme. Por que papel filme? O papel filme, você consegue apertar o sanduíche e a umidade do queijo e do tomate faz com que tudo aquilo grude. Depois do papel por isso que filme... vendem sanduíche natural, né? As empresas... Com certeza. Que não vem ao caso a marca, vendem eles esmagados dentro do papel filme. Exatamente. Não precisa esmagar tanto. Depois do papel filme, você coloca papel laminado. Porque ajuda a conservar, a proteger, a não se desmontar tanto. Outra ideia, quando a pessoa sente falta do queijo Minas ou do queijo cottage, é fazer como o Eduardo falou. Pegar um tupperware e levar o pão, ou um tupperware e levar a creme cracker, o biscoito integral, etc. E no outro você coloca o queijo Minas frescal. E no outro você coloca o tomate, não sei o quê. Mas dá mais trabalho. Eu acho que para quem está começando... Esse processo de planejamento a gente tem que simplificar. Uma outra coisa excelente que eu tenho sugerido muito às pessoas é cenourinha baby ou até cenoura comum, a pessoa cortar em palitos, porque a cenoura, ela dura bem fora. Ou cortar em quatro. Porque palito já vai demorar um tempo. Exatamente. Assim, exatamente. Cortar em quatro. E a pessoa não precisa tanto de geladeira. A cenoura tem uma durabilidade muito maior do que o tomate. Que, aliás, é uma coisa interessante para todo mundo saber. O que faz um alimento estragar? As pessoas me perguntam muito. Posso levar melão? Posso levar isso? O que faz com que um alimento se torne perecível é o seu teor de água e de proteína. Então, as frutas que têm mais água, como melão e melancia, vão estragar mais rápido do que uva ou do que banana ou maçã. Então, procurar levar frutas que tenham menos água. Por isso, as frutas secas são uma boa opção, embora elas sejam ricas em calorias. Agora, dos vegetais, você levar tiras de aipo e cenoura... É super prático, dura bem fora da geladeira e é um complemento excelente para um sanduíche ou para um queijinho,
Porque tem fibra, tem água, promove saciedade e faz com que você necessite comer menos pão. Muitas vezes a pessoa está no ambiente de trabalho, está cansada ou está ansiosa, come aquele sanduíche e se torna insuficiente um sanduíche de uma fatia de pão. Quando você leva um mini baldezinho com aipo, com pepino, com cenoura... Porque te obriga a mastigar também. Te obriga a mastigar. Tem fibra que faz o intestino funcionar, que é fundamental não só para a secretária, para qualquer pessoa, porque o intestino, no fundo, é a bússola do nosso organismo, é fundamental que ele funcione diariamente. Então faz o intestino funcionar, promove saciedade, desacelera a absorção de gorduras e açúcares, o que é importante para a prevenção do diabetes, do colesterol alto. E eu acho que, acima de tudo, além de promover saciedade, tem a ver com o que o Eduardo falou. Quando você mastiga, você também alivia um pouco a ansiedade. Não basta para a gente ingerir uma quantidade de alimento que promova a saciedade. A gente também precisa da coisa lúdica do mastigar. Então, eu acho que realmente esse planejamento é muito importante. Tá vendo só? Depois faz um curso da Lourenço e pronto, foi. Falando em planejamento, você sabe que eu inseri na minha vida foi o suco verde pela manhã. O suco verde é ótimo. Mesmo, tem que ter um planejamento. Tem que ter uma paciência, né? Paciência e tem que ter uma dinâmica, você se organizar, porque senão você perde muito tempo. Mas eu acho que mais importante do que o suco verde, eu acho o suco verde fundamental, excelente, mas eu acho que as pessoas colocam o suco verde como sendo uma coisa milagrosa. Eu acho que tão importante quanto tentar buscar o suco verde é a pessoa aumentar a quantidade de vegetais e frutas. Eu, na verdade, na ponho sua alimentação. A feira da semana, eu ponho no suco, né? Eu ponho exatamente... Entendeu? É aumentar o consumo, porque muitas vezes a pessoa também vai lá, quer tomar o suco verde e não quer comer salada, não quer comer vegetal. Eu vou dar uma interrompida em vocês, sabe por quê? Senão não vai dar tempo. Tudo bem. Desculpa, mas eu vou deixar vocês dois discutindo o suco verde no intervalo. Mas você é a favor dele, rapidamente, claro, assim, rapidamente, só para fechar. Com certeza. A Bia que não é contra o suco verde. Não, de jeito nenhum. O que é a Academia do Secretariado? Você que inventou? Foi. Na verdade, assim, há mais de 10 anos a gente vem desenvolvendo treinamentos para secretárias e a gente começou com um treinamento. E aí, de acordo com as pesquisas que a gente foi desenvolvendo com as secretárias, com os executivos, a gente foi vendo que elas estavam assumindo um papel cada vez mais estratégico na organização. Então, ela tem um apoio à estratégia da organização, ela é uma grande comunicadora e uma facilitadora, ou não, como você colocou, né? E ela tendo consciência disso, ela também assume um papel de coaching também, porque ela é a relação entre os departamentos, ela pode facilitar ou impedir um processo, ela tem que trabalhar a inovação nos seus processos. Então, a gente foi percebendo assim que tudo ela estava inserida de uma forma ou de outra. Então, a gente foi trabalhando com vários treinamentos para isso. Então, nós criamos aí um portfólio de treinamentos para secretárias. E dentro desses treinamentos, nós criamos encontros de secretariado. Então, nós reunimos várias secretárias, trabalhamos com encontro de secretárias de alta direção, que são secretárias de presidência. E aí você faz isso que dia, assim, da semana? Para não atrapalhar o trabalho. Então, na verdade, nós trabalhamos com o IR Training, né, o Informa Group, a gente trabalha com mais ou menos 400 eventos no ano. Então, são muitos treinamentos no ano. São só para secretárias, hoje são mais ou menos 2 eventos por mês. São 3 encontros anuais. Então, são muitos treinamentos mesmo. Então, a gente faz a pesquisa, identifica o processo de capacitação profissional. E a gente percebeu, assim, ao longo desse tempo... E essas fotos mostram isso? Mostram isso, os eventos, os depoimentos. Nós tivemos muitas secretárias depois compartilhando experiência de como elas cresceram dentro das empresas. Algumas mudaram até de profissão, outras se fortaleceram na profissão. Tinham muitas que não tinham, assim, eu não sei se eu gosto de ser secretária. Então, dentro desses encontros, trocar experiência com outras secretárias, conhecer os desafios que outras tinham, compartilhar outras experiências. E isso aqui é um exercício de alongamento? Porque dentro dos encontros nós trabalhamos vários temas, né? Então, nós temos temas na área de inovação, gestão de tempo, como conciliar a vida, a carreira, gestão pessoal.
Então, são vários temas que Vocês trabalham tudo? Quer dizer, até, por exemplo, sei lá, maneira de se vestir? Tudo. Só que cada vez a gente foi, assim, trilhando, né, um caminho muito focado nesse desenvolvimento, nessa capacitação profissional. Porque também faz parte, né, uma secretária vestida de uma maneira adequada, né? Exatamente. A parte médica, a parte nutricional. Então, a gente sempre trabalhou todo o universo, várias palestras. Porque, então, a Aline, secretária do César, na novela... Ela não traduz muito bem. Aqueles decotões não teria vez Não teria vez, com certeza. E aí tem um passaporte? Nós criamos vários veículos, na verdade, né, de comunicação para o mercado de secretária. Então, elas trabalhavam para selecionar todos os treinamentos que elas estavam inseridas, né, do que elas queriam desenvolver, outras capacitações. E aí outras capacitações, leia-se, avançar no uso do computador, inglês, francês, por exemplo, alemão, indicadores de performance, assim. Indicadores de performance na área de secretariado, quer dizer, como que eu posso cada vez mais trilhar e aumentar a minha capacidade dentro da empresa, assumir outras posturas, que outras competências e habilidades eu preciso desenvolver. A gente trilhou muito também essa capacitação na área de talentos, né? Eu preciso identificar essa minha capacitação, preciso me fortalecer em relação a isso, buscar um posicionamento mais estratégico. E é só o curso presencial ou tem uma página na internet? Nós temos também cursos online, a gente pode desenvolver. Fizemos um programa agora com mais de 100 secretárias para uma empresa, onde metade, 50% nós fizemos ele online e 50% presencial. O que trouxe uma repercussão muito interessante, né? Porque elas tinham que apresentar um projeto interno, como que eu posso inovar, gerar outras inovações mesmo para a gestão de processos internos, né? Porque muitas vezes elas não se sentiam ouvidas pelos executivos. Então, quando você começa a trabalhar um posicionamento mais estratégico, elas também começaram a trabalhar outros indicadores, começaram a trabalhar um pouco mais próxima desses resultados, né? A se interessar por outros resultados. Gostam muito, muito. A gente percebeu, o primeiro encontro que nós fizemos em 2003 ou 2004, se não me engano, nós tínhamos 32 secretárias. Em 2008, nós estávamos com 150 secretárias. Então, isso foi crescendo, elas gostam. A gente recebe depoimentos de várias secretárias do Brasil inteiro, onde elas relatam exatamente isso. Nossa, eu aprendi isso no curso, eu aprendi isso naquele evento. E o que você acha que elas gostam mais de aprender, que elas destacam? A mais é o posicionamento estratégico. Como que eu posso estar mais inserida, como que eu posso contribuir mais estrategicamente e não só ser vista como uma pessoa que só tenho que me vestir. Tem muito evento ainda, né, que só explora isso. E não é só isso, né? Isso é só uma parte, né? Dentro de todos, tem secretárias que têm um posicionamento extremamente estratégico, organizacional, corporativo, com busca de resultados. Me dá um exemplo, assim, que tipo de uma secretária, por exemplo, pode falar empresa? Uma secretária de presidente, por exemplo, da Alpargatas, contribuiu com vários depoimentos maravilhosos para a gente, de como é que ela conseguiu buscar um posicionamento estratégico na empresa, mudando postura, adquirindo novas habilidades, começou a fazer outros cursos na área de inovação. Então, gestão de tempo, ela começou a ter outras ferramentas que auxiliavam a performance dela no dia a dia. Não só um desempenho, porque o desempenho, como diz a palavra, é desempenhar, é tirar uma obrigação, só cumprir com aquilo que eu tenho que fazer. Mas ganhar uma performance, performar, criar algo novo. Como que eu posso, dentro de uma limitação, que às vezes muitas têm, né, uma limitação, criar ou desenvolver algum projeto? Então, algumas começaram a trilhar outras coisas. Olha, eu quero assumir... Então, mudava a postura. Eu quero assumir a área de comunicação e de sustentabilidade da empresa. E os executivos começaram a sentir mais confiança. Por quê? Porque começava a ter esse apoio estratégico, um posicionamento mais de coaching, um posicionamento mais na área de inovação. Poxa, ela está trazendo ferramenta, ela está contribuindo, ela tá facilitando a comunicação interna na empresa. E isso está gerando resultado, né? Então, os resultados começam a aparecer. Aí ela faz outro curso. Ela faz outro curso, ela vai buscando outras habilidades, né? Tá certo. Vou pro intervalo, volta aí depois, tá? Tá bom. Então, intervalo e voltamos já. Voltamos com Gotcha. Gotcha que vai cantar desde músicas dos anos 70 a canções de Natal. A gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.
A gente estava falando de sanduicheiras, eu não vou negar. Tem gente que conhece a sanduicheira da Galinha Pintadinha. Eu, por exemplo, ganhei a sanduicheira do meu diretor de TV, do Vinícius. Na verdade, da mãe dele, que mandou para mim, porque eu invejei a dele. Vou confessar, ouviu, Vinícius? Confessei. Gotti, eu falei que você vai cantar de discoteca a música de Natal. E é verdade. É verdade, é. Ela acabou de fechar esse projeto. Na verdade, eu vou começar agora, amanhã, estreio o show Discoteca, reestreio, né? Porque eu fiz uma temporada de 4 dias no Sesc, foi um sucesso absoluto. E agora vou reestrear amanhã no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, com a produção da Vamos Que Vamos, que é um amigão meu, Marcondes, que comprou essa ideia e resolveu se juntar a mim pra gente reestrear esse show, que é um show de presente de aniversário para mim e para o meu público, porque na verdade estou fazendo 20 anos de carreira esse ano, nem sabia, porque tanto tempo, né? O tempo passa tão rápido que alguém falou, você começou em 93, eu falei, peraí, 93, 2013, nós estamos então, eu tô fazendo aniversário, né, de carreira. Vamos comemorar cantando tudo que eu já cantei no início de carreira, só que com uma outra maturidade, né, o que é muito bacana. E esse show é um presente para mim. Você cantava o quê? Você cantava discoteca? Eu fui muito influenciada pela disco music, né? Meu pai era um DJ caseiro e nós somos 3 irmãs, mas era cada uma escadinha. Então, cada vez que uma fazia aniversário, ele colocava os fones, botava os discos nas garrardes dele e ficava de DJ. Minha mãe colocava uns globos em casa e virava uma discoteca. Entendeu? Então eu fui muito influenciada por todas essas cantoras e cantores da época de 70. Essa casa. Super animada, família bem animada. E eu fiquei com isso na cabeça e comecei a cantar isso em 93. E essa imagem que eu tenho aqui é do show? Essa é do show do Sesc. Vamos conferir. Tá no ponto, será? Olha, tá aí. Olha lá, olha só. You can try, perfect time.
Porque eu me lembro dessa. Muito bom. Muito bom. E aí pode ser livre nessa discoteca, várias pessoas, pode cantar várias coisas, várias tendências, vários momentos. Na verdade, eu fiquei só na década de 70. Então Sim, eu mas canto a década inteira. A década inteira. Então, tudo que teve dentro dessa década, que foi muito sucesso nas pistas, a gente reproduz isso no show. E assim, é um Troca show muito de roupa, feliz. troca de aplique. Troco de tudo. Só não troco meus músicos, que é uma galera maravilhosa. Vai para o aplique, aí vira uma coisa mais elegante, assim. Porque começa uma coisa mais divertida, como era a época mesmo, e depois fica uma coisa mais elegante. Tem um momento mais chique, assim. Que na verdade não é tão chique, porque eu deixo todo mundo tão à vontade que as pessoas levantam, sabe? Uma dançadinha também. Não conseguem ficar paradas. Esse é o tipo de show que deveria ser feito realmente em boates, assim. Mas eu quis trazer para o teatro justamente para mostrar também esse meu lado de artista, né? De ser um pouco atriz, de estar ali no palco. E agora a gente está tirando de um arena para botar no italiano. Então vai ser uma diferença. Tem um novo cenário. Agora eu vou ficar de frente para as pessoas, porque no arena você fica 360, né? É complicado também, mas agora eu vou ficar completamente dada. Você já fez todos os palcos, né? Já fiz bastante. Lembrando de Cole Porter também. Eu tenho muita história. Eu acho que esses 20 anos de carreira realmente passa rápido, mas quando eu começo a pensar, eu falo, gente, eu já realizei muita coisa. E eu fico muito orgulhosa, assim, muito feliz. Até pelo público também que me acompanha, que tem muita gente que me conhece desde o início de carreira e que está sempre me assistindo e sempre tem uns comentários mais críticos. Você começou onde, exatamente? Eu comecei fazendo esse tipo de show com um tecladista e um DJ. Era uma coisa até meio avant-garde para a época, assim, era uma coisa meio... Sabe, botar um DJ junto com uma coisa totalmente eletrônica, tudo eletrônico, não tinha banda, a banda era um teclado, então era... E onde era isso? Eu fiz muito no People, que não existe mais, Dancing Beer, que era uma casa no Leblon também, fiz Lugar Comum em Botafogo. Esse foi meu iniciozinho de carreira mesmo como cantora. E aí começou a pintar essa coisa de disco, depois em 95 lancei um álbum, e em 97 entrei para os musicais, né? E aí fiquei... E aí foi uma sequência incrível, né? Completa, assim. Eu acho que... Eu estava fazendo as contas, em 20 anos, acho que eu já fiz 16 musicais. Não os 16, mas sei lá. Eu fiz o Cole Porter, Ele Nunca Disse Que Me Amava. Eu fiz Tudo é Jazz, eu fiz o 7. Acabei de fazer o Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que deve ir para São Paulo ano que vem. A gente está esperando. Fiz Xanadu, fiz 4 Faces do Amor... fiz Suburbano Coração, fiz tanto musical, fiz bastante. Fala Bela, Charles Miller. E Cláudio Botelho. Exatamente. Tadeu Aguiar também. Tadeu Aguiar. Com Tadeu Aguiar, e essa coisa de Natal, que é uma novidade que eu acabei de aceitar, assim. O Tadeu acabou de encerrar ontem, né, a temporada? Foi, exatamente, do Papo. E a gente vai entrar ali, em cartaz, no mesmo teatro, ali no Clara Nunes. Dia 31 de outubro, a gente estreia Um Natal para Nós Dois. Eu e ele, com o texto do Chechel, é uma comédia musical. Chechel também tá, que não tá... Tá abusado, né? Tá abusado. Chechel tá abusado, escrevendo tudo. O cara entrevista, tudo. escreve... verdade. Escreve teatro. É verdade, tá demais. Um negócio assim. E ele que tá escolhendo, inclusive, ele que fez assim o repertório todo de Natal, que eu conheço até poucas músicas, até deixa eu te falar, a Jacqueline Lohance vai dirigir a gente, adoro. Também querida. Tava já esperando encontrar com ela, assim, profissionalmente, já há muito tempo. Somos librianas, eu acho que vai ser bem bacana esse trabalho, assim, com o Tadeu, de parceiro, que é um querido. Vai ser muito legal. E aí a gente vai ficar de quinta a domingo lá no Clara Nunes, às 7 da noite, até a partir do dia 31. Vai ser uma coisa realmente muito rápida, só para comemorar essa data tão especial. A estreia de 31. E você já sabe quais as músicas? Não. Ainda não sei. Eu escutei algumas e já sei que eu vou ter que ralar muito para decorar, porque nem é muito a minha praia, assim, eu não tô acostumada. Quer dizer, claro que a gente escuta quando é criança, Jingle Bell, essas músicas todas, mas agora eu vou ter que estudar, né? Tem que correr. Mas... Tem um mês, né? Em um mês a gente faz discoteca, todas as terças que eu vou estar lá, também no Teatro das Artes, ali no Shopping da Gávea, às 21 horas. E aí, dia 31, já começo com o Natal também. Faço um pouquinho de tudo, gente, já vai ter Natal. Já acabou o ano, né, Leda? Já vai ter aquela árvore. Já. Vai começar aquele trânsito. O trânsito já está. Já está, exatamente. Vai só aumentar. Mas passou muito rápido esse ano, não passou, não?
Todos os anos. Eu também sempre A acho. gente Todos os agora anos quando pode eu deixar chego a árvore de agora... Natal pronta, tira as bolas. Exatamente. Aí depois bota Só um acende, chocolate né? na Páscoa. Na Páscoa, né? o pé de não sei moleque. que- Na festa junina já fica ali, aquela coisa plantada na sala. Né? Exatamente. Volta aí, tá? Quero te ver lá, hein, Leda? Vou lá ver sim. Antes de encerrar esse bloco, vou falar de duas coisas, três, na verdade, tristes. O fim de semana foi de perdas, né? Começou com Oscar Castro Neves, no sábado, no domingo de manhã, o Pamplona. Pamplona é inventor do carnaval contemporâneo, como chamou o Aidano André Mota no Globo de hoje. Criou... foi professor de Rosa Magalhães, de Maria Augusta, de Joãozinho 30, salgueirense, comprometido com a causa. Foi cenógrafo da TVE, da TV Educativa do Rio de Janeiro, aqui da TV Brasil, antes de ser TV Brasil, até muito recentemente. Brilhante, cara, e deixa a gente aí com 87 anos. E ontem à noite morreu o Cláudio Cavalcante, o Jerônimo, dos Irmãos Coragem, da Janete Claire. Então fica a nossa homenagem, a nossa despedida deles. E acho que uma lembrança do Pamplona, que veio aqui lançar em março desse ano o livro, acho que Vermelho e o Branco. Acho não, né? Porque são as cores do Salgueiro, com certeza são as cores do Pamplona. Eu gosto mesmo é o teatro. Trabalhei cerca de 15 anos no Teatro Municipal, fiz 5 óperas, fiz mais de 20 balés. E teatro a gente vive, né? Eu refiz no teatro do Nelson Rodrigues, eles me pediram para refazer o Vestido de Noiva. E não havia nenhum documento, a não ser algumas fotografias do Globo. Foi difícil com Zimbinski reconstituir exatamente como era o cenário de Santa Rosa. Eu consegui fazer com a tecnologia moderna, porque mudava tudo automaticamente. Segundo o Zimbinski, nós economizamos 25 minutos. Eu trabalhava no Teatro Municipal e aí o desfile era na Avenida Rio Branco. E um dia Miécio Tati, que era o revisor das obras do Jorge Amado, conversando no botequim, meu escritório geralmente é botequim. Aí eu... Até hoje. Até hoje. Conversando no botequim, o Miécio Tati me convidou para ser júri. E o júri era uma barraca armada em frente à Biblioteca Nacional. Do meu lado, o Lúcio Rangel, que foi uma pessoa que mais tem estudado a música popular no Brasil. Do outro lado, o Edson Carneiro. E eu tive 2 professores. Eu ouvia mais os dois do que propriamente via o desfile. Eu dei 8 para o Salgueiro, porque o Salgueiro trouxe um artista. As escolas de samba traziam Tamandaré, Riachuelo, Brasil Tapeão de Glória, coisa do Jeep. Quando eu vi o Salgueiro trazer o Debré, um artista, me entusiasmei, dei a maior nota para... Dei 8. E ali você já era salgueiro? Não, fui procurado pelo presidente. E ele disse assim, você não quer fazer o Salgueiro? Eu digo, eu não entendo nada disso, deixa que eu entendo. Então eu digo assim, só contanto que eu faça Palmares. Depois os outros enredos todos que eu fiz já foram discutidos em assembleia, com pessoas, mas esse eu impus. Os primeiros riscos de negro, vestido de negro, os caras não quiseram vestir, não. Eu estou acostumado a botar chapéu de Napoleão, botar arminho, capa, espada, você vê com esse vestido de negro, eu disse, você tem vergonha de ser negro, cara? Você tem vergonha de ser negro? Então eu quero voluntariar, eu estava as alas todas, aí o cara mais rico, a ala mais rica e mais importante, chamava os importantes, eu saio de negro. Aí o Lodge, que disputava briga interna com os importantes, eu também saio de negro, é todo mundo que sai de negro. Essa foi outra das características do Pamplona enquanto carnavalesco. Ele introduziu os enredos de origem africana no Carnaval do Rio de Janeiro e ganhou vários campeonatos com esses enredos. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Esse programa acontece de tudo, isso que eu acabei de descobrir, vou contar para vocês. A nossa loja, que tem todo um trabalho de academia do secretariado, todo domingo de manhã, essa que ela faz, bom. Sabe, doutor Eduardo?
Pois é, angiologista, sabe tudo sobre circulação, faz pão. Você faz algum dia determinado? Não, tem muito tempo que eu não faço. Eu estava falando da curiosidade só de eu ter ficado indignado de descobrir que o pão integral precisa ter pelo menos 50% de farinha refinada. Eu não queria, eu quero um pão integral só com farinha integral. Não vai e virou fazer, uma não pedra, vai tá fazer. segurando, É vendendo difícil livro na fazer em estante lá em casa, até hoje. 100%. Não, nem em casa, nem em lugar nenhum, porque fica um negócio duro, né? É, Fica pedra, horrível. virou pedra. Pedra. Você vê como são as coisas. E ainda acho que agora eu devia fazer um show cantando o repertório de Lene Everson. Ah, você não é a única, Leda, mas ela cantava Cantora tanto. preferida do meu pai, e eu conheci por isso. Muito bom. Ela é maravilhosa. Ó, tem quem leve potinho, tem quem queira saber, que mora em Curitiba, por exemplo, se mãos e pés frios significa problema de circulação. Não, não necessariamente. Existem algumas doenças que se manifestam assim, mas a regra não é essa, não. E sair carregando lancheira térmica, segundo a Márcia Lomardo, que é fisiculturista, é um hábito deles, essa categoria há muito tempo. As secretárias que você acha que elas aumentam a autoestima, daí consequentemente conseguem até aumento. Aumento, fazendo promoção, cursos, fazendo descobrindo curso. as suas habilidades e tal. Exatamente. Até a próxima pesquisa? Não, no meio da... Quando você chegar a tabular mais dados, você volta. A gente volta, claro. Tá bom. Gote terça, discoteca. Estreia amanhã, mas eu tenho que até avisar que amanhã já está lotado, porque amanhã é quase uma estreia fechada. Tem 50 convites disponíveis, que já não tem mais, né? A verdade é essa. Então corram para comprar para as outras terças-feiras. Levando a sua lancheirinha, né, Bi? Lancheira, utensílios e lanchinhos pré-preparados. Adorei seu artigo no Globo de ontem, muito bom. Obrigado a vocês todos por terem vindo, obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Se Deus quiser, valeu.